A pergunta que nós queremos responder nesta manhã: que convicção, o que eu tenho que ter lá no coração, bem forte, para eu resistir firme na fé em todas as situações? Porque nós temos como irmãos, irmãs, filhos de Deus, nós temos situações muito difíceis na vida, quer seja calúnias, traições, desemprego, enfermidade, até mesmo a morte, ameaças de morte. Tudo isso faz parte de nossa vida. E nós percebemos que nem todos resistem, dependendo da situação. Muitos deixam Jesus, deixam o Evangelho, eles não resistem. O que nós precisamos ter bem forte lá no coração para resistir a situações muito difíceis que existem, inclusive hoje no mundo, em alguns lugares, alguns irmãos estão sendo decapitados, degolados, envenenados. O que nós precisamos ter de maneira bem profunda lá dentro de nós para resistirmos todas as situações ao longo da vida? De uma maneira muito simples e usando o grego, nós precisamos de ictus. Ictus é isso que você precisa. Fala aí para a pessoa ao lado, aí você precisa de ictus. Ictus no primeiro século era a palavra para peixe, mas que alguém percebeu que podia ser uma abreviação, usada como uma sigla da expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O I do ictus, lá no alfabeto grego, é a vogal iota, da onde vem Jesus. Jesus é a palavra para Jesus em grego. O C de ictus, na verdade, é uma transliteração de uma consoante que não existe nos alfabetos europeus, mas eles transliteraram aquela consoante com som de C. Por isso que nós temos Cristo em português, Christ em inglês, e o C de ictus se refere a Christos, Jesus Christos, Jesus Cristo. O T refere-se à palavra Deus, de theos, da onde vem teologia. Mas na língua grega as palavras declinam, elas mudam de terminação segundo a função na oração. Então esse T é de teu, de Deus, é a ideia de posse ou de procedência, de Deus. E o U vem da palavra filho. Na verdade não é exatamente começando com U, parece U no minúsculo, mas tem um apóstrofe que lá no grego obriga a colocar um som de R brando, que nem em inglês house ou hambúrguer. Não fala hambúrguer em inglês, fala hambúrguer e fala house. Então é a palavra huios, que é a palavra filho, mas quando transliterou como se fosse um U ali no grego, por isso que dá ictus, Jesus, Christos, Jesus Cristo, teu, huios, Filho de Deus, e o S de ictus, que é a palavra consoante sigma no grego, vem daí a palavra soter, abreviação para soter, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É isso que temos que ter no coração, com muita convicção, para nós suportarmos qualquer situação. Então a palavra peixe foi percebida por alguém lá que deu a ideia e pegou. No primeiro século eles usavam ictus para se referir à abreviação Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, e eles usavam o desenho do peixe no chão, desenhavam o peixe, né? Peixe é mais ou menos assim, não é? Mais ou menos assim que é peixe. Você desenha um peixe no chão e ele era usado como uma seta. Então, quando os irmãos estavam andando e vinha um peixe para lá, eles tinham que andar para lá, um peixe para a esquerda, ou um peixe na linha reta, continua reto, e assim eles encontrariam o lugar de reunião, porque eles estavam se reunindo escondido por causa da perseguição. Então o peixe era uma seta, e o peixe era também a abreviação de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Em última análise, é isso que nós precisamos.
Este código, que foi o primeiro símbolo cristão da história, antes de nós usarmos a cruz, que está na Bíblia, e é um bom símbolo para o Evangelho, aqui tem uma cruz, não é verdade? E nós podemos usar a cruz como símbolo da fé cristã. Jesus morreu na cruz. Nós não gostamos de cruz com imagem, mas nós não temos problema com o simbolismo da cruz. Não deveríamos ter problema. Nós acabamos não usando cruz em lugar nenhum, às vezes aparece na Bíblia, aparece num vitral, mas desde que não seja associado com idolatria, não há nenhum problema com o sinal da cruz, com o símbolo da cruz. Mas antes de os cristãos usarem cruz, eles usavam peixe. Esse é o primeiro símbolo que os cristãos realmente usaram da fé, referindo-se a Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E é isso que nós precisamos ter. Em situações de perseguição, nós criamos códigos para que nós não sejamos percebidos o que estamos falando ou o que estamos fazendo. A primeira grande perseguição, desde os dias da morte de Jesus, que teve perseguição, o apóstolo Paulo foi um perseguidor, mas a pior perseguição, completamente assim, fora de qualquer lógica, bem assim absurda, foi do imperador Nero. Nero foi o que mais, até então, perseguiu os cristãos. Foi ele que começou a jogar cristãos nas arenas para serem devorados pelos leões famintos. A coisa era tão absurda que Nero era capaz de jogar uma família inteira com filhinhos pequenos para serem devorados pelos leões. Nero conseguiu colocar cristãos assim envoltos em madeira e suspensos ao redor do seu palácio para os queimar, fazer fogueiras, sendo que esses cristãos ali não era cadáver, não, eles estavam vivos. Nero fez tochas de cristãos para iluminar o seu palácio. Foi um período horroroso. Os historiadores chamam Nero de louco. Eu particularmente penso que Nero estava possuído pelo próprio Satanás. Tem uma passagem bíblica que antes de Judas negar Jesus, Satanás tomou posse do seu corpo, este ser vivo e a cores, tomou posse do corpo de Judas, esteve envolvido naquela traição caluniosa, naquele julgamento todo, ainda que fosse cumprimento das Escrituras para perdão dos nossos pecados. Toda ação de traição de Judas teve envolvimento pessoal de Satanás. A coisa é tão absurda, a perseguição que Nero fez, que os historiadores vão dizer que ele é louco. Eu particularmente penso que ele estava endemoniado com Satanás. Não consigo provar, mas a possibilidade é bem grande. A palavra do Senhor diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Foi neste contexto que os cristãos passaram a usar o peixe como seta. Vamos nos reunir no lugar que ninguém pode saber, espalhava entre eles, vai andando ali rumo para lá e vai seguindo o sinal do peixe, e nós vamos chegar em tal caverna, em tal lugar, e nós vamos adorar Jesus, porque eles não podiam ser descobertos, senão seriam lançados nas arenas dos leões. Naquele momento era um momento muito complicado, porque algumas pessoas estavam deixando o Evangelho, tamanha crueldade da perseguição, eles estavam deixando o Evangelho. Isso é diferente de deixar a cidade de Roma. Eu aconselharia os irmãos naquela época, falar, gente, vamos vazar de Roma, porque está aqui com perseguição, com morte, está fechado para o Evangelho em Roma, mas está aberto ali, lá. Não era toda a região do Império Romano que estava jogando cristãos nas arenas. Então eu diria, é hora de vazar, é hora de sumir. Está fechado aqui, vamos para ali. Mas isso não é a mesma coisa que dizer negar Jesus. O apóstolo Paulo foi orientado pelo Senhor
para pregar o evangelho na Macedônia. Ali ele foi preso e açoitado em Filipos. Ele chegou todo machucado em Tessalônica. Ele pregou o evangelho. Ele não pregou mais do que 3 sábados. A coisa já complicou e botaram ele no navio, mandaram ele para Atenas. Isso é normal. Se tiver uma perseguição severa aqui, está fechado aqui, você vai para ali e você prega o evangelho onde está aberto. Então isso não tem problema nenhum, sair de uma área perigosa para uma área menos perigosa. Agora tem problema negar o Senhor, tem problema negar Jesus por causa de perseguição. Mas neste momento o apóstolo Paulo não tinha essa opção. Ele estava preso e tudo indicava que ele ia ser morto. E os historiadores e os manuscritos do 2º século dizem que ele foi executado por Nero decapitado. Mas ele poderia ter sido colocado numa arena também. Paulo desta vez não podia fugir. Será que ele tinha Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, com muita convicção no seu coração? Ele tinha. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7, todos os versos que eu vier a ler, eu lerei neste livro. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7. Está chegando a hora de Paulo morrer. Não são meras palavras num discurso de formatura. Os jornalistas, os políticos gostam de citar alguns versos da Bíblia, e o 7 é um dos mais famosos. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, a hora da minha partida chegou. Eu vou morrer. Ele não tinha dúvida nenhuma, e desta vez ele não podia fugir. Ele não estava fazendo discurso de formatura, completei a carreira, guardei a fé, sem contexto nenhum. Ele estava dizendo: eu vou ser morto, eu vou ser executado. A minha vida está sendo oferecida como uma oferta sobre o altar. Oferta de libação era oferta derramada. Quando pegava, por exemplo, 1 litro aí com 1 quilo de farinha num litro e despejava esse quilo de farinha, ou despejava azeite, isso era oferta de libação quando ela era despejada sobre o altar. Ele estava dizendo: a minha vida será derramada, será despejada sobre o altar como um sacrifício a Deus. Eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé, eu estou com Jesus até o fim. Não importa que Nero esteja matando, queimando e levando cristãos a serem devorados, eu estou com Jesus até o fim. E por que ele estava com Jesus até o fim? Ele conhecia Jesus de maneira pessoal e de maneira muito profunda. Ele era perseguidor da igreja. Quando ele caiu daquele cavalo na estrada de Damasco e teve aquela luz muito grande, ele ficou cego, e foi só um pouquinho da glória de Deus. Porque se fosse mais da glória de Deus, ele era fulminado e não estava mais ali. E Jesus o chamou, Jesus falou com ele, e ele só voltou a enxergar 3 dias depois, também por um poder de Deus, quando Ananias, que não queria ir, mas foi porque entendeu, impôs as mãos sobre Paulo, onde lá ele estava na rua direita, orou por ele, aquelas escamas saíram dos seus olhos, e ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Paulo conhecia Jesus. Eu diria que Paulo conhecia o Evangelho. Nós usamos muito a palavra Evangelho para dizer boa nova, é uma mensagem sobre Jesus, mas o Evangelho, em primeiro lugar, é Jesus. A boa nova é Jesus, porque Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o vitorioso sobre a morte, o pecado, Ele nos livra do juízo. Quem tem Jesus tem tudo, tem eternidade.
O que Paulo queria dizer é: o leão que come os crentes vai passar. Nero que queima os crentes e mata crente vai passar. O Império Romano vai passar, mas Jesus e quem tem Jesus não vai passar. Se você entregue para um leão vir aqui, sabe como é que leão mata, né? Ele vai direto no pescoço, ele sufoca com aqueles dentes fortes, né? Ele abre a boca e pega ali na veia jugular e sufoca, e a vítima morre e ele depois vai comer. Talvez o leão vai fazer isso comigo, talvez Nero vai me decapitar, mas eu sei que a minha hora chegou, eu sei que a minha vida está sendo derramada no altar, mas eu sei que eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu cumpri a carreira e eu estou com Jesus. Eu tenho ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, e com Ele eu sou imortal. Ele podia dizer: eu fui chamado por Jesus mesmo, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, mas o que ele estava dizendo é: e eu serei até o último fôlego da minha vida, porque eu vi Jesus, eu conheço Jesus, eu fui chamado por Jesus, e eu sou pregador de Jesus, eu sou pregador do Evangelho, eu sou apóstolo e mestre, e eu vou até o fim, porque eu sei quem é Ele. Eu sei que nós somos salvos pela graça. Paulo diria assim: nós somos salvos pela graça, e não pelo mérito, não pelo que nós fazemos. Eu sei que em Jesus, a morte se tornou inoperante em nós. Em Jesus ela nunca foi operante, mas a morte era operante em nós, tanto a física como a espiritual. Em Cristo Jesus eu recebo a vida de Deus, eu recebo o Espírito Santo, a eternidade, até passarei por morte física, mas a morte não tem mais poder sobre nós, porque em Cristo temos vida eterna. Em Jesus manifestou a graça de Deus. Em Jesus a morte se tornou inoperante em nós. Em Jesus a vida se manifestou e a imortalidade. É isso que Paulo diria, foi isso que Paulo disse. E Paulo disse: eu vou até o fim, eu conheço Jesus. Ele, em outras palavras, ele dizia: eu tenho ictus, eu tenho Jesus Cristo, Jesus, o Messias, Filho de Deus, Salvador, e eu vou até o fim. 2 Timóteo capítulo 1, verso 11, acompanha comigo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 11, para este evangelho, referindo-se não só a uma mensagem, mas ao próprio Salvador, para este evangelho, 2 Timóteo capítulo 1, verso 11, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso eu estou sofrendo estas coisas. Estava preso em Roma e ia ser decapitado. Por isso eu estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu conheço o Evangelho, eu conheço Jesus, eu sei quem eu tenho crido. Nero não é nada, Nero vai passar, as arenas ficarão ali como pontos históricos. Você vai na Grécia, vai em Israel, vai na Turquia, você vai pelo norte da África todo, mesmo Inglaterra, Escócia, você terá ruínas do Império Romano. Você terá as arenas, vai na Albânia, tem também. Você terá as ruínas do Império Romano, virou ruína, e os imperadores passaram, aqueles leões passaram, mas quem está em Cristo tem vida eterna. Essa igreja devorada no primeiro século, essa igreja morta, decapitada ao longo dos séculos, ela está viva lá diante do Senhor. Em Apocalipse diz que eles até oram. Os mártires, os que morreram por Cristo, inclusive Paulo, ele faz parte do grupo. Eles estão lá falando: Senhor, até quando? Porque todo dia chega gente morta por causa de Jesus. Até quando? Até quando o Senhor vai aguentar? Até quando o Senhor vai esperar? Acho que o Senhor falou assim, lá no começo do século 20, peraí, gente, eu vou aguentar. O Silas não nasceu ainda, o Luiz Feijó não nasceu, eu os amei, eu os conheci antes da fundação do mundo. Eles vão vir aqui para mim. Eles nem existem.
que nem Isaac não existia, e Deus falava, ele vai nascer, e está lá os mártires, até quando você vai aguentar esse sangue derramado, até quando? Eu vou aguentar, o Silas não nasceu, eu vou aguentar, o Boareto não nasceu, e a gente quer que Jesus volta hoje, e ele vai dizer a mesma coisa, eu vou aguentar, tem salvo que ainda vai nascer, e na hora que Jesus voltar em grande poder e glória, todos os mortos, decapitados em Cristo, já terão um corpo incorruptível, e voltarão com ele em grande poder e glória. Mas eu confesso para você que não teria sido fácil ali naquele momento. Eu teria dito para os irmãos, vão vazar, vaza rápido. É isso que eu falo para os missionários. Se você vai ficar aí correndo risco, avisa sua mãe, porque quem que vai dar recado para sua mãe que você vai ser morto? Então fala para ela que você está decidindo ficar aí, que a missão Antioquia está entendendo que você tem que vazar o mais depressa, mas você quer ficar, avisa a família. Porque depois é um tal de falar que eu vou processar essa missão, mas se você está tomando a decisão de ficar, avisa o pastor, avisa a igreja. Na minha opinião, irmão, vai embora. Paulo foi embora inúmeras vezes, você volta depois, volta daqui 1 ano, volta daqui 2. Se não deu para voltar, fica e morra por Jesus, porque em Jesus tem imortalidade e vida eterna. Para nossa tristeza, lá no primeiro século, muitos abandonaram a fé, e a situação estava complicada. Aí no capítulo 1 ainda, 2 Timóteo 1,15, 2 Timóteo 1,15, Paulo escrevendo para Timóteo que está em Éfeso e referindo-se a líderes de Éfeso que estavam desviando. 2 Timóteo capítulo 1, verso 15, você sabe que todos os da província da Ásia, onde estava Éfeso, me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Daqui a pouco eu continuo lendo. Para ser honesto com Fígelo e Hermógenes, o contexto aí parece que eles estavam fazendo coisa errada, mas não está tão claro. Para ser honesto com eles, talvez eles fizeram certo. Não parece que é o que Paulo está querendo dizer, inclusive, sobre eles, mas como não está tão claro, eu vou presumir que pode ser que eles fizeram certo. Pode ser que eles eram casados. Pode ser que eles tinham filhinhos pequenos. Eu teria sido o primeiro a dizer, vai embora de Roma, por favor, o mais depressa possível, vai embora. Ir embora de Roma por questão de prudência é uma coisa, negar Jesus já é outra coisa. Se eu poderia dizer que quanto a Fígelo e Hermógenes, não estaria tão claro, Onesíforo fez coisa feia. O próximo verso. O Senhor conceda, o 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe, Senhor, que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Sabe o que eu quero dizer para você? Essas 3 pessoas viram o maior avivamento da vida do apóstolo Paulo. O maior avivamento da vida do apóstolo Paulo aconteceu em 2 anos em Éfeso, quando ele também deu aula na escola de Tirano, das 11 da manhã às 4 da tarde, onde ele formou muitos líderes com a sua equipe, e dali eles fundaram as 6 igrejas do Apocalipse. Uma delas é Éfeso, mas de Éfeso surgem aquelas 6 outras igrejas do Apocalipse, Esmirna, Filadélfia. Eles também fundam a igreja de Herápolis, que nós não temos carta nenhuma para Herápolis. Eles fundam a igreja dos Colossenses, fundam a igreja de Troa, de muitas outras igrejas. Eles abalam toda a adoração a Diana dos Efésios, e Diana dos Efésios começa a não vender muito as imagens e as miniaturas do templo de Diana dos Efésios. Deu a maior confusão lá em Atos 19. Esse é o maior avivamento da vida do apóstolo Paulo. Quando a perseguição de Nero chegou, Onesíforo vazou. Parece que ele vazou do evangelho. Porque por 2 vezes Paulo diz que Deus conceda misericórdia a ele.
Porque ao deixar Jesus com medo do leão, ele deixou a possibilidade de perdão, ele deixou a graça de Deus, ele deixou a possibilidade de imortalidade. Não justifica. E aqui eu estou dizendo de situação muito grave. Aí nas igrejas afora a gente percebe, às vezes a pessoa deixa a igreja, deu um probleminha no louvor, deu um probleminha com os diáconos, o pastor não falou bom dia para mim, e às vezes não me viu lá no Bradesco, e não viu, mas também não deu bom dia, e não me cumprimentou no Bradesco, e eu no Estância, e eu estou bravo com o pastor, não vou mais naquela igreja. Eu faltei um mês e o pastor não telefonou para mim. Gente, são coisinhas de nada para deixar uma igreja, e às vezes precisa frequentar outra igreja por situações de constrangimento, né? Não sei quem namora com não sei quem, o namoro acabou, não consegue olhar para a cara do outro, então alguém vai frequentar outra igreja, que bom, mudou de igreja, mas está no evangelho. Só que tem pessoas que deixam Jesus por bobeirinha ou bobeirona, não justifica, porque só Jesus dá a vida eterna. Tudo vai passar. A palavra do Senhor diz que esse céu e essa terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então, nada com o Senhor passará. Ele trouxe à luz a vida, a imortalidade, Ele tornou a morte inoperante, e nós temos que estar com Jesus até o fim, porque o máximo que podem fazer é nos matar fisicamente, espiritualmente não. E a vida eterna com o Senhor ninguém tira. Por isso temos que ficar muito firmes com o Senhor, mas eram dias possivelmente muito tristes. Eu não vou dizer que Paulo estava morrendo muito alegre, porque você imagina que você fica sabendo que parte da igreja está sendo devorada por leões. Parte da igreja está desviando, e ele tem certeza que ele vai morrer. E todo mundo o abandonou e ficou só Lucas. E ele esperava ver Timóteo. Capítulo 1, verso 4. Que Timóteo saísse lá de Éfeso, possivelmente, e o visitasse em Roma. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 4. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Ele está dizendo, os dias estão tristes, e eu estou para morrer, eu acho que eu vou morrer meio triste, mas eu terei alegria se eu me encontrar com você, porque Timóteo era para Paulo como um filho. Quando ele abriu a igreja dos Gálatas, lá ele encontrou o jovem Timóteo. Timóteo trabalhou com ele de uma maneira espetacular. Paulo escreveu sobre o Timóteo, você trabalhou comigo como um filho trabalha com um pai. Eles se tornaram muito amigos. Talvez a pessoa que mais importante para Paulo fosse o próprio Timóteo, e ele queria ver Timóteo, e que Timóteo fosse lá para que a alegria dele fosse completa. Eu vou ser bem sincero, essa parte é um parênteses, eu não estou pregando a escritura agora, eu estou dando palpite. Palpite você pode rejeitar à vontade, você não pode rejeitar, é a palavra de Deus. Se eu estivesse lá no primeiro século, eu falaria assim, nós vamos ter que dar um jeito de falar para Paulo que ele vai morrer com alegria incompleta, nós não vamos deixar Timóteo para lá. Nós já vamos perder Timóteo, Lucas está correndo risco, os que não morreram estão deixando, e não vão perder Timóteo também. Então ele vai morrer com alegria incompleta, porque Timóteo não pode ir para essa região tão perigosa. Opinião pessoal, palpite que eu teria dado no primeiro século. Mas Deus é tão bom que não deixou eu falar bobeira no primeiro século, Ele deixa eu falar só no século 20 e no 21. Paulo pensava muito diferente. Vem Timóteo, vem me ver, eu estou para morrer, vem me ver. Não tenha medo, não se abale com essas situações circunstanciais, fique firme, em Cristo Jesus nós somos imortais. Timóteo, o pessoal está abandonando o evangelho aí por bobeirinha, você não deixa o evangelho e você não deixa o ministério. Timóteo, guarda o evangelho, capítulo 1, verso 14, persevera nele, capítulo 3, verso 14,
prega o evangelho, capítulo 4, verso 2, e se necessário for, sofra pelo evangelho, capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, verso 13, você vê isso depois. Timóteo, está sendo gravado, Timóteo, guarda o evangelho, persevera no evangelho, prega o evangelho, se necessário for, sofra pelo evangelho. Timóteo, tenha ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, com toda a convicção no seu coração. Timóteo, tem gente aí abandonando o evangelho, abandonando o ministério. Você, pelo contrário, não se deixe abalar, põe fogo aí no seu ministério. Capítulo 1, verso 6. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Se Fígelo, Hermógenes, Onesíforo vão deixar Jesus, a igreja e o ministério, você não. Mantenha a chama viva. Lembra, você não recebeu, verso 7, você não recebeu espírito de covardia, você recebeu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Não tenha medo, venha me ver em Roma. E se eu estivesse lá, falaria, não vai não. Mas a carta de Paulo falaria, venha, não tenha medo. Em Jesus nós somos imortais. Em Jesus a graça de Deus se manifestou. Ele tornou a morte inoperante, Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Não tenha medo, venha me ver. Nero não é nada, essas arenas não são nada, esses leões não são nada, tudo vai passar, venha me ver. Deus te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio, segundo Timóteo capítulo 1, verso 7, pois Deus nos deu espírito, não de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio, verso 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, você recebeu o espírito de poder, não é para ficar morrendo de medo do passageiro, porque em Jesus você é eterno. Não tenha medo de testemunhar, não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha dos meus sofrimentos, aliás, sofra comigo. Vem aqui em Roma e corra risco comigo. Porque em Cristo Jesus nós somos imortais. Verso 9, 2 Timóteo 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa de sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O que Paulo está dizendo? Está dizendo, eu tenho ictus, e eu tenho Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Desde a eternidade eu sou escolhido em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus se manifestou a graça de Deus. Não foi por obra humana nenhuma que eu sou salvo por Ele. Ele está vivo, Ele é o Rei, Ele é o juiz, Ele é imortal, e nele eu sou imortal. Verso 9, verso 10, aliás, leia e acompanha comigo, 2 Timóteo 1,10. Sendo agora revelada esta graça pela manifestação do Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. É isso que Paulo tinha. Paulo tinha ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, com muita convicção. Ele dizia, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para me guardar o meu tesouro, que era a sua salvação. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Nero vai passar, as arenas passarão, os leões passarão, mas Jesus, verso 10, tornou a morte inoperante, trouxe à luz a vida e a imortalidade. Em Cristo Jesus eu sou eterno. E a exortação dele para Timóteo é, Timóteo, não fraqueje nesta hora. Continue firme com Jesus, continue firme no ministério,
líder sendo devorado, tem líder desviando, eu vou morrer, talvez Lucas morra, você aguenta firme e forte, e venha me ver, e venha sem medo. Vem sem medo da morte, sem medo de leão, sem medo de Nero. Deus te deu espírito de poder, de amor, equilíbrio, temperança. Venha me ver, não se envergonhe, testemunhe. Paulo não estava dizendo seja imprudente. Ele estava dizendo, se necessário for, não negue Jesus. Claro que ele estava chamando Timóteo para fortalecê-lo, para acompanhá-lo nesse momento final. Paulo estava chamando Timóteo para pastorear os que estavam aguentando firme naquele momento, não para ser imprudente, mas ele sim correria risco. Ele poderia ser preso, ele poderia também ser morto, devorado. Nós não temos informações se Timóteo foi. Nós não temos informações se foi sábio ter ido. Nós não temos informações o que aconteceu, mas nós temos informações de que tanto para Paulo, como para Timóteo e para nós, a nossa convicção em Cristo Jesus tem que ser profunda. Para a gente aguentar o momento da calúnia, da traição, do desemprego, da enfermidade, da perseguição e da própria morte. Nós precisamos saber quem é Jesus e quem nós somos em Cristo Jesus. Não estou dizendo para ter prazer mórbido na morte, não. Ninguém tem que querer morrer antes da hora, tem que querer viver para a glória de Deus. Deus nos pôs aqui com propósitos. Nós devemos viver enquanto for nos possível viver para a glória de Deus e não desejar a morte, seria uma coisa doentia. O certo é querer viver para a glória de Deus. E na hora de partir, nós partiremos. Se a coisa encrencar como nos dias de Nero, também não vamos viver como se nós fôssemos temporais. Fisicamente, sim, nós morreremos, mas em Cristo Jesus somos eternos. Nós não somos temporais. A nossa vida eterna não depende desse corpo, que a própria palavra de Deus diz que se corrompe a cada dia envelhece, a cada dia perde um pouco a possibilidade de ser mais saudável pelo envelhecimento, a cada dia terá mais limitações físicas, mas a nossa vida eterna está em Cristo, não está no corpo humano. Nós temos vida eterna, nós temos eternidade com Deus em Cristo Jesus, segundo a graça de Deus. Quando Paulo permaneceu firme até a morte, ele tinha com convicção Jesus, o Messias, Filho de Deus, Salvador. Ele podia dizer, ele me designou para ser pregador, apóstolo e mestre. Eu sei quem eu tenho crido, eu o conheço. Eu sei que a graça de Deus se manifestou através dele, desde como decidido lá na eternidade por Deus. Eu sei que ele trouxe luz à vida e imortalidade e tornou a morte inoperante. Eu sei que as circunstâncias de perseguição e crueldade não anulam Jesus e a sua obra. Timóteo, não morra de medo, não vai ser você que vai desviar. Lembra que você recebeu o Espírito de poder, vem me ver, para minha alegria ser completa, não se envergonhe, testemunho de Jesus. Esta foi a palavra do apóstolo Paulo. Como nós estamos precisando conhecer Jesus com profundidade. Como nós estamos precisando deixar de vir a uma igreja por causa de bobeirinha, e como nós devemos parar de deixar o Senhor, porque quando deixamos de frequentar uma igreja, estamos em outra, porque tem alguma situação constrangedora, mas estamos em Cristo, isso não é grave. Mas deixar o Senhor é grave. Deixar Jesus é grave. É deixar a possibilidade, é deixar o Redentor, é deixar o Salvador, é deixar Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Sem Ele não tem redenção, não tem salvação, não tem imortalidade, não tem vida eterna. Nós não podemos deixar Jesus, ainda que fôssemos comidos por leão. Tem irmãos aí, pelas regiões mais restritas do mundo,
essas regiões em que tem muçulmanos radicais que matam cristãos, ali eles têm que tomar decisão: vão negar Jesus ou não? Se não negar Jesus, Jesus não os negará diante do Pai e dos anjos. Eles têm vida eterna em Cristo Jesus. Jesus disse: mas se você me negar, eu te negarei também. Então nós temos que ficar firme em todas as circunstâncias, não importa. Uma vez eu fui operado, e geralmente quando é operado é meio chato, né? A gente entra pelado no centro de... Bota aquele aventalzinho que não tampa nada, né? E a pressão sobe, né? Você operado, a pressão sobe. Aí o doutor pegou assim: poxa, mas a sua pressão não subiu? O máximo que podia acontecer era eu morrer, né? Por causa daquela anestesia. Até não estava querendo morrer, tinha muitos motivos para viver. Mas e se morresse? Eu estou em Cristo. Aí o doutor falou: mas sua pressão não sobe nada. Eu falei: doutor, mas vai subir por quê? Eu estou vivo agora e continuarei vivo sempre. Eu estou em Cristo. Ia ser um problemão se eu partisse para muitas pessoas, mas eu estaria no bem bom, eu estaria na glória de Deus, tudo, sem conta para pagar, sem filho para criar, sem nada, né? Meu Deus, isso é uma beleza, né? Mas como é que o senhor está? Eu falei: doutor, mas quem tem Jesus tem tudo, doutor, tem vida eterna. Então eu estou calminho por causa de Jesus, e também eu boto fé no senhor, eu acho que o senhor é muito bom. Era um médico judeu muito famoso, ele atende no Albert Einstein, né, um especialista. Falei: tem Jesus, tem o senhor, estou calminho. Eu só não estou gostando de ficar meio pelado aqui, né? Esse monte de enfermeira, mexe aqui, mexe ali. Eu não estou gostando disso, mas paciência, a vida do operado é ficar pelado no hospital. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Aí onde você está mesmo. Eu queria, se o Átila lembrar, a pastora Hilda, que segurança tem em Jesus. Vamos cantar? Não sei onde está o pastor Átila nesse momento. E que segurança sou de Jesus. Depois que orar, abaixa a sua cabeça onde você está. Faça a sua oração mesmo, né? Relacionamento com Deus é uma coisa muito pessoal. Pastor não vai substituir seu relacionamento com Deus, a sua leitura da Bíblia, com olhos fechados. A gente pode reconhecer para Deus que nós somos fracos, nós podemos reconhecer para Deus que a gente não é tão forte assim, a gente pode reconhecer para Deus que daria um medão morar em Roma no primeiro século, no ano 66, 67, 68, daria muito medo de morar naqueles dias. Ninguém levanta de manhã e quer ser devorado por leão. A gente pode reconhecer isso tudo, mas a gente pode orar: Senhor, eu quero ictus com profundidade. Eu quero Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, com convicção. Eu não quero deixar a igreja, eu não quero deixar o evangelho por bobeirinha nenhuma, mas nem que fosse pela pior das perseguições, porque foi teu Filho Jesus, nele que manifestou a graça. Ele tornou a morte inoperante, trouxe luz à vida e à imortalidade. Isto é Jesus. Paulo dizia: eu conheço o evangelho, eu sei quem eu tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Ele referia-se à sua eternidade em Deus, à sua salvação, à sua redenção, porque ele conhecia Jesus. Eu oro e peço para você fazer a sua oração. Senhor, eu quero convicção profunda de quem é Jesus. Eu não quero viver desanimado aqui e ali por circunstâncias pequenas, e nem que fosse a pior das piores. Eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero entrar numa sala de operação calmo, porque eu sou salvo, eu tenho vida eterna. Eu quero levantar com alegria, com um sorriso nos lábios, porque eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho o Espírito Santo. Na hora que dá tudo errado, numa viagem, num problema, na família, eu quero saber que eu não estou sozinho, tenho o Senhor. Eu vou passar por essa situação, eu sei quem eu tenho crido, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele tornou a morte inoperante,
Ele é ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ele é o Senhor, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Faça a sua oração, pedindo o ictus no seu coração, pedindo convicção em Jesus e na pessoa de Jesus. Não sei se você sabe, mas o autor que escreveu esse hino, que segurança eu tenho em Deus, em Jesus, ele acabara de perder a esposa e filhas num naufrágio de navio. Ele tinha perdido toda a família, ficou sem esposa e sem filhas, ficou sem família, mas ainda assim ele escreveu esse hino que eu gostaria que a gente cantasse. Amém.